Olá, pessoal. Está começando mais um Mergulho Cast, o podcast do Grupo Mergulho. E hoje o programa será mais do que especial, pois estamos diretamente aqui da cidade de São Paulo, no meio do 13º Congresso Brasileiro de Natação Infantil, né? E aqui hoje, aproveitando essa temática, nós iremos mergulhar no mundo da natação infantil e saber um pouco mais sobre esse universo. E temos uma parceria muito especial hoje com a Natação Criativa, né, que é uma página, um podcast muito conhecido no meio. E o episódio de hoje vai estar tanto no Mergulho Cast quanto na Natação Criativa, né? E com isso, nosso tema hoje será um novo olhar para a natação infantil, né? Por isso, hoje estamos com ele, né, que tem uma experiência de 17 anos na área aquática, sendo 10 anos no Esporte Clube Pinheiros. Pós-graduado em Administração de Empresas, especialista em Gestão Esportiva, graduação plena em Educação Física e sócio-criador da plataforma de cursos online Educar, sendo sócio criador do aplicativo Natação Swim Track, criador da Natação Criativa com reconhecimento internacional pela Meta. E também do canal de podcast Natação Criativa, professor de pós-graduação de diversas faculdades, criador de materiais pedagógicos para a natação e, além disso tudo, palestrante de natação infantil. Seja bem-vindo, Renato Simon. Muito obrigado aí, obrigado por confiar no projeto, fazer essa parceria, né? Eu acho que a gente começou esse contato bem rápido, assim, já marcou o podcast, já vieram para São Paulo. Então, muito obrigado aí por confiar aí no projeto aí da Natação Criativa, que já são 7 anos aí de projeto. Bacana. Parabéns, isso aí. Vamos junto que vai ser um grande episódio. E também estamos aqui com o Mauro Magalhães Maniglia. Ele que é engenheiro metalurgista pela Universidade Federal de Ouro Preto, graduado em 1986, sócio proprietário da Mergulho Sport Center, fundado em 1991 em Araxá, né? Sócio proprietário também da Evox Antitreinamento, da X-Prime e de muitas outras coisas lá em Araxá, né, pai? Né? Ele também que é palestrante da Provider Solutions, né, em São Paulo, Fit Group BH, incorporador do Balance Scorecard em Academia de Ginástica e Natação e vice-presidente da Associação Comercial Industrial de Araxá. Seja bem-vindo, Mauro Magalhães Maniglia. Bom dia a todos, bom dia Renato, Jonas, a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui em São Paulo, conhecendo, vamos te conhecer um bocado, né, Renato? Nós que já estamos há 32 anos no mercado, é um tempo bastante considerável, né? Eu e minha esposa começamos lá em Araxá e a nossa origem é a água, né? Por isso que quando nós fomos fazer essa parceria com vocês foi tão rápido, sinergia muito boa, né? O próprio nome da nossa academia, né? Mergulho Sport Center, nossa origem é a água, veio de Franca, continua em Araxá e nós estamos hoje aqui para compartilhar esse conhecimento, para compartilhar também essa motivação que a gente tem pela água. Então, com certeza, vai ser bastante prazeroso e profícuo para todos. É isso aí. Então, eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros que fizeram acontecer nessa manhã aí da Natação Criativa. Nós estamos aqui em 2 episódios hoje, né? Então, agradecer ao Edu Lopes Podcast, Mergulho Sport Center, Academia Viva Água, o Tubagol, né? A CPN Academia e ao Educar, que é a plataforma de ensinos online do Renato, né, Renato? É isso aí. Então, primeiramente, pessoal, eu gostaria de agradecer ao Renato, né, por essa oportunidade e pedir também que o Renato contasse um pouco dessa trajetória profissional e de como surgiu esse amor, né, pelo mundo aquático e toda essa trajetória que veio logo após. Aí é um grande desafio, Jonas, porque conseguir resumir aí essa trajetória de 17 anos é bem difícil, é longo. Eu comecei a dar aula de natação antes de entrar na faculdade, pra você ter uma ideia, mas eu sempre tive um lema na minha vida que é trabalhar ao lado dos melhores. Então nunca trabalhar ao lado ou alguém do seu nível ou você ser o melhor da mesa, porque isso não te faz crescer. Então eu sempre buscava quem era o melhor profissional. Quando eu sentei na faculdade, uma das primeiras aulas que eu tive foi com o professor William Urizzi e com o Alberto Claro. Eu tive esse privilégio. Eu sentei lá e falei, eu vou trabalhar com eles. 2 anos depois eu estava trabalhando com eles, fui estagiário, fui professor, auxiliar de coordenação. E aí eu chego no patamar ali da empresa, vejo que eu não tenho mais para onde ir, aí eu
resolvo sair, aí eu vou para um dos maiores clubes da América Latina, que é o Esporte Clube Pinheiros, que me dá toda essa bagagem para palestrar, para poder levar esse conhecimento. Então, aprendi com os dois melhores profissionais da área, né? O William e o Alberto, sem contar com a Andrea Zani, que era coordenadora do projeto. Trabalhei com a Vera Lúcia Gonçalves, da hidroginástica. Então, sempre ao lado dos melhores. E também, quando eu entro aí para dar palestra, aí eu tenho o Thiago Ferreira, o Peixe, diversos outros profissionais que a gente vai trabalhando. Então, uma dica que eu dou pro pessoal aí é, se você for trabalhar, pega os melhores. Gruda nesses melhores que você vai ter muito aprendizado e cada vez você vai crescer. E eu brinco muito que eu comecei a dar aula ali com 18, 19 anos e as crianças tinham 3 anos. Aí eu fui para 30 anos, as crianças continuaram com 3 anos. Eu fui para 40, as crianças continuam. E são crianças diferentes que estão na água. Aquela criança de 3 anos, quando eu comecei que tinha 19 anos, não é a mesma criança que é hoje. Então eu vi que a natação tinha que mudar e tinha que ter um novo olhar sobre essa criança. E aí foi onde que eu comecei a me apaixonar. Primeiro que você se apaixona pelos resultados, você pega aquela criança com insegurança, ou aquela família com insegurança, e você vê aquela evolução, não só na água, mas na vida. Às vezes você pega uma criança que não se comunica muito bem, ou tem aquela insegurança, a timidez, e você auxilia ela. Isso é um processo para a vida. Uma vez entrou uma menina na minha aula e ela não falava, ela passou 45 minutos na minha aula sem falar. E eu terminei a aula e fui falar com a mãe. Eu falei, mas por que ela não está falando? Não, professor, a gente morou um tempo nos Estados Unidos, ela não se comunica, ela tem vergonha. Eu falei, não, até o final do semestre eu dou 4 aulas para ela falar. Se ela não falar, eu não dou mais aula para ela. A mãe deu risada, não, mas ela não fala com ninguém. Eu falei, não, mas na minha aula ela vai falar. E aí eu comecei a estimular, e eu percebi que ela começava a responder quando eu falava inglês. Eu comecei minha comunicação com ela em inglês, e depois eu fui para o português e ela teve essa comunicação, e depois a mãe até me chamou no final da aula e falou, nossa, eu nunca vi ela conversar tanto. Agora ela está conversando com os amigos, ela está falando, mas não foi para aula de natação, foi para a vida aquilo. Sim. Eu peguei uma vez um aluno com síndrome de Down que ele não falava, ele não se comunicava. E eu achava aquilo estranho, porque não é uma característica comum no síndrome de Down não ter essa comunicação. E aquele aluno já estava no local que eu trabalhava há anos, só que eu nunca tinha trabalhado com ele. Só eram 19 professores no local e eu nunca trabalhei com ele, não foi da minha turma, eu só conhecia e aquilo às vezes me incomodava. Aí eu tive um semestre que eu trabalhei com ele, só que por azar eu era o professor auxiliar, porque sempre tinha um professor titular e um auxiliar. Então eu não podia me intrometer, por ética, com outro professor. Só que teve uma aula que a professora titular faltou. Aí eu assumi a turma. Aí eu falei, hoje é o dia. Aproveitou a brecha, né? Aí acabei a aula. Não, antes de iniciar a aula, eu fui perguntar pro motorista que trazia ele. Eu falei, o Guilherme, fala. Fala, professor. Eu falei, como assim fala? Ele tá aqui há anos, nunca falou? Eu falei, não, ele fala. Eu falei, não, como assim? Então ele vai falar. E eu fui tentando estratégia durante a aula. Ele não falava. Aí não sei o que me deu, aquela luz, né? Aquela criatividade. Eu conheci o irmão dele. Aí eu falei, Gui, o Gabriel, ele tá no clube? Ou ele tá em casa? Toca na minha mão. Aí ele foi lá e tocou. Legal. Aí, mas eu não sabia se era a resposta certa. Aí passou um professor, eu falei, qual que é o nome desse professor? É isso ou é isso? Aí ele tocou certo. Aí eu comecei a fazer as perguntas. E ele começou a tocar. E aí as outras crianças se empolgaram, porque as crianças nunca tinham interagido com ele. Criança é acolhedora. E as crianças começaram a brincar com ele, a conversar com ele, batendo assim na mão. Guilherme, você gosta de chocolate ou não sei o quê? E as crianças começaram. Aí quando acabou a aula, a gente tinha o hábito, na hora de despedir, chamar pai ou responsável de criança por criança. Aí, antes de ir embora, eu falei, Gui, qual que é o nome do seu motorista para eu te dispensar? Aí ele não falava. Eu falei, você não vai sair daqui, Gui, até você não falar o nome do seu motorista, então eu não vou conseguir chamar ele. Aí uma hora ele falou o nome do motorista. Aí eu chamei, era aquele nome mesmo. E aí nas próximas aulas ele não se comunicava totalmente, mas ele começou uma comunicação. Então, você vê essa mudança que você faz na vida das pessoas, isso eu acho que foi a minha maior paixão. Legal. O nosso propósito lá na Mergulho é transformar a vida das pessoas. E a gente... É por causa disso mesmo, né? Exemplos como esse que a gente sabe que a natação infantil realmente muda a vida das pessoas. E você está dando 2 exemplos aí de como, com certeza, isso daí foi um diferencial mesmo, um fator de mudança na vida dessas crianças aí. Muito legal. Parabéns pela trajetória. Eu queria até destacar também, falando um pouco da minha história, eu um pouco diferente de alguns profissionais, eu quase entrei na estatística, né? Que a primeira causa de morte de criança de 0 a 4 anos é o afogamento. Eu caí numa piscina com 4 anos.
Meu pai me pegou, mas a gente estava numa colônia de férias, eu fui correr em volta da piscina, que a gente, professor de natação, fala que não pode. Meu pai estava sentado na borda conversando com um amigo, eu fui correr para falar com ele, quando eu fiz a curva eu caí. E meu pai conversando com um amigo sentado lá, ele não sabia que era eu. Ele, nossa, pô, amigo, nossa, como esse menino tem um fôlego, não sai da piscina, não sobe. Tá louco. Aí ele via que eu não subia, tinha salva-vidas, tinha tudo. Era a colônia de férias lotada a piscina. Meu pai pulou, a hora que levantou, ele não sabia se ele falava, se ele dava bronca. Como é que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo? Começou a me dar um monte de bronca. Eu falei, vem aqui te ver. Então eu tive quase um afogamento ali com 4 anos. Depois eu entro para uma segunda estatística ali, porque mesmo com esse afogamento, meus pais não tinham condições de me colocar na natação. Meu pai foi construir uma casa, demorou 8 anos para construir a casa, e eu até brinco, toda vez que eu pedia alguma coisa, eu falava, eu quero não sei o que de Dia das Crianças, quero não sei o que de Natal. Meu pai virava e falava, sabe quanto saco de cimento é isso daí? Eu lembro que minha infância era isso, isso vale não sei quanto saco de cimento. Foram 8 anos, vocês que são engenheiros sabem, meu pai demorou. E eu quase entro numa estatística de pessoas que não sabem nadar, que né? A gente tem uma estatística ali feita pelo Datafolha em 2018, junto com o grupo Criança Segura, que 26% das crianças brasileiras de 4 a 12 anos não sabem nadar. E isso já foi um estudo, já foi um número maior, porque em 2017 eram 14% que não sabiam nadar. Então, um número alto de pessoas que não tem nem noção de água. E eu, até os 15 anos, não sabia nadar. Eu fui aprender a nadar com 15 anos, depois que meu pai construiu a casa. Então, eu quase entro nessa segunda estatística, que a cada um de 5 adultos não sabem nadar. Que a gente vê. Muita gente. Natação salva vidas. Muita gente. Com certeza. Essa é a maior missão da natação, né? E, Renato, eu concordo com você, né? Eu acho que quando você fala que tem que estar buscando estar com os melhores, né? E eles têm uma estatística aí que muitas pessoas comentam que você é a soma das 5 pessoas que você mais convive, né? Então, eu acho que, com certeza, isso é um fator diferencial na vida profissional e pessoal das pessoas também, né? Quando você se atenta e se esforça, né? Tem um foco, o objetivo de estar sempre com os melhores do mercado, estar sempre com aquelas pessoas com uma mentalidade diferente, que podem te levar além, isso faz muita diferença, né? E a gente está aqui no 13º Congresso, né, de Natação Infantil, 13º Congresso do INAT, que está sendo muito legal. Ontem teve o S4 também, né, que a gente participou. Foi muito interessante, você estava lá também, né? Foi muito legal. E a gente estava lá, com certeza, com os melhores do mercado, né? Então, foi muito construtivo. E a gente falou muito de futuro lá ontem, né? O pessoal falando muito sobre o que vai acontecer, se a natação infantil ainda é um negócio interessante para o futuro, entre várias outras perguntas. E eu queria te perguntar que quando a gente fala de um novo olhar, né, para a natação infantil, que é o nosso tema hoje, como você acredita que será o futuro da natação infantil? Antes de entrar nessa pergunta, eu vou colocar um detalhe que eu comecei a nossa história falando que a minha inspiração foi o professor William e o professor Alberto. Então, eu fui aluno do professor Alberto, depois eu viro estagiário, depois eu viro auxiliar de administração e hoje ele é meu sócio. Então, imagina você ser o aluno e hoje você ser sócio. Eu acho que eu converso todo dia com o Alberto, 1, 2 vezes por dia. O aprendizado que eu tenho e a bagagem que eu tenho graças a ele, né? Então, ele praticamente me adotou ali, né? É o meu mentor ali, né? Então, o dia a dia é um aprendizado ali incrível. Então, o fruto, eu lembro que eu era aluno e eu via que ele ia dar um curso, eu chegava para ele e falei, Alberto, eu vi que você vai dar um curso, sei o quê, posso ir lá te ajudar? Ele, pode. Eu ia carregar prancha, carregar não sei o quê, a mochila dele. Né? E muita gente tirava sarro de mim. Às vezes falava, pô, você vai ficar o final de semana inteiro, ficar perdendo seu tempo lá, gastando tempo, você vai perder o final de semana inteiro. Mas aquilo era um investimento. Então, o que eu aprendi, eu acho que, eu acompanhei ele em mais de 50 cursos, fui para Minas, fui para Brasília, tirava dinheiro do meu bolso, reservar ali hotel, gasolina, mas foi o aprendizado para a vida. Então, aquele profissional, para mim, que era o meu ídolo, hoje, às vezes eu tiro até sarro, que às vezes eu estou dando bronca nele, né? Então, como sócio de empresa, tem hora que a gente dá bronca. Então, hoje a gente está no mesmo nível, né? Falar que eu estou no mesmo nível de uma pessoa que eu idolatrava. E falando da tendência, eu vou contar um segredo, que tem uma palestra assim, formidável, que chama Dado Schneider, se vocês procurarem no YouTube, que ele fala que o mundo mudou bem na nossa vez. Então, não sei se vocês, mas a minha vivência foi o quê? Quando eu era pequeno, o melhor bife ia pro meu pai. E hoje que eu virei o adulto, o melhor bife vai pra criança. Bem da minha vez mudou. Eu não vou comer o melhor bife nunca. E
quando eu era mais novo, eu tinha que me adaptar com os mais velhos. Os mais velhos eram o que comandavam. E agora que eu sou mais velho, eu tenho que me adaptar aos mais novos, porque a tecnologia é o que funciona. Então, mais uma vez, mudou na minha vez. Que azar, hein? Então, a gente tem que estar se adaptando, porque o mundo mudou. Se eu falar que meu pai, ele saía do trabalho 5, 6 horas, ele ia para casa, sentava no sofá e não fazia nada, ele descansava mesmo. Ninguém nem ligava para ele, porque era falta de educação ligar para casa depois das 6 horas da tarde. E ainda que tinha um fixo em casa, ninguém ligava, né? Não existia celular. Hoje, se eu sair de trabalho às 7, 8 horas, é cedo. E se eu chegar em casa, eu não tenho que responder um monte de mensagem. E se não responde, vão achar ruim ainda. Acham ruim ainda. Se você demora mais que 2, 3 minutos para responder, acham ruim. Então mudou bem na minha vez. E a natação mudou. Eu brinco que é a natação do século XXI. O profissional que não se adapta a essa nova natação, ele está ficando para trás. Então, lá atrás, quando eu iniciei, se a criança não gostava da aula de natação, o pai dava 2 tapas, ele entrava na piscina. Hoje, se a criança não gosta da aula de natação, ele não volta. Não tem mais isso, né? Vocês, como proprietários, acho que muitos pais já sentaram lá e falaram, eu acho que não é o tempo do meu filho, ele não está preparado, eu vou voltar depois. Ele está chorando muito. Se o filho reclama de qualquer coisa, o pai já dá total razão para o filho. Ao invés de aprofundar um pouco e ser um pouco mais persistente, um pouco mais... né, assim, exigente, né? Sim. Parece que não, parece que tudo fica muito frágil, muito isso, aquilo, e acaba a academia sofrendo, sim. A gente tem isso, sim, com certeza. Eu já vi coordenador dando razão para a criança. Então, a criança fala, não, aconteceu isso na aula, o professor fala, não, mas não aconteceu isso. E dando razão para a criança. E já vi até profissional sendo mandado embora porque a criança falou alguma coisa. Rapaz, já sério? vi vivência diária. Então, as coisas mudaram, né? Então, a gente tem que se adaptar a esse mundo. Tem uma pesquisa pela Unixul com 532 pais que falam que o principal objetivo que o pai leva a criança para a natação é a segurança aquática. O Paçoca, o Thiago Aquino, ele fez uma pesquisa com 1.000 pais que também deu que o principal motivo é a segurança aquática. E lá atrás, quando iniciei na natação, a criança chegava na piscina, a gente ensinava crawl, costas, peito e borboleta. Ninguém falava de segurança aquática. E tem estudo que fala que 1% só dos pais querem que a criança vire atleta. Se 1% só quer... mudou muito. A criança está entrando e eu estou ensinando crawl para ela. Mas não é isso que a família quer, não é isso que a criança quer. Então eu tenho que me adaptar. Então esse novo olhar para a natação, essa nova visão, essa nova tendência, o que eu vejo do mercado, um mercado muito promissor, não só em academias, mas hoje em dia em personal, tem um crescimento muito grande. Não sei na região de vocês, mas aqui em São Paulo, muito condomínio com piscina. Sim. Então, teve um boom aí das aulas personalizadas, residências. Então, é um mercado muito promissor. 80% das aulas em academias e personal são da natação infantil. E é uma criança que fica muito tempo com você. Ela fica por 8, 10 anos se você conseguir cativar essa família e essa criança. E o que mudou muito é que agora a gente tem 2 clientes dentro da piscina. Antes era só o pai, agora é o pai e a criança. Eu tenho que satisfazer os dois e eu tenho que equilibrar essa balança. A criança, ela vai para brincar, porque ela não entende a utilidade da natação, que ela tem que ter essa segurança aquática. E o pai quer a segurança aquática, ele quer a técnica. Então, como você alinhar esses dois? Que aí vem o professor, trazendo o lúdico, trazendo jogos, trazendo o faz de conta, a imaginação, que a criança... fazer essa técnica sem perceber que está fazendo essa técnica. Então, utilizar o lúdico só como processo pedagógico. Sim, aí não é sim. a brincadeira por brincadeira, senão vira recreação. Nada contra a recreação, que não está errado, mas o objetivo da recreação é uma, eu como professor de natação, o objetivo é outro. Com então, certeza. eu tenho que conseguir equilibrar isso. E, ao mesmo tempo, conseguir comunicar com essa família para ela ver a importância desse brincar. Porque na sociedade o brincar é visto como um ócio, como uma coisa ruim. Quem nunca ouviu a frase, né? Ele só está brincando, ele não está fazendo nada. Só que através da brincadeira que ele começa a criar sua personalidade, ele começa a trazer o mundo dele, né? As suas angústias, as suas dores. Então, através da brincadeira que essa criança começa a se encontrar na sociedade, a saber os limites, a saber as regras. Então, eu vou brincar de polícia e ladrão, eu puxo mais forte, outro meu amigo dá um tapa em mim reclamando, eu já sei qual é o meu limite. Ou quem nunca viu criança brincar, e sempre que ela vai brincar, vou brincar de escolinha, ela começa a fazer tudo errado para a outra pessoa chamar atenção e ela saber o limite dela. Ou com o pai ou com a mãe, ela faz de errado de propósito, o pai vai lá, reprime, não, só estava brincando. Na brincadeira pode, porque na brincadeira
porque eu começo a saber os limites, eu começo a criar minha personalidade. Então, o brincar é importante nesse desenvolvimento dessa criança. Mas assim, quando você fala que aqui em São Paulo tem acontecido muito, né, do personal, né, em um condomínio e todo esse movimento, porque aqui também tem as distâncias, tem várias barreiras, né, que podem propiciar ao pai esse conforto, vamos dizer assim, de fazer lá no condomínio ao invés da academia, né? Mas acaba que a academia tem uma parte muito importante, que é a parte de socialização, né? Porque está lá na turminha, 5, 6 crianças, aí sim estão brincando entre elas e tal. E quando está com o personal, obviamente, a criança e o professor. Né? Então, isso tem uma diferença bastante considerável também nesse desenvolvimento e também no apego, na aderência da criança, né? Porque criança com outras crianças é muito mais assim, divertido e bacana, né? Do que a criança com o professor. Então, há os dois lados, né? Dessa moeda. Né? Tem a parte de socialização que a academia oferece, que é fantástica, né? Além da criança conhecer os amiguinhos na escola, tem os amiguinhos da natação também, né? E ali, como você falou, a disciplina ele vê no grupo. Né? Porque de vez em quando chegam os meninos lá, né? Aquela correria, quer pular na piscina de qualquer jeito. Opa, não, o professor já explica. Aí ele vai vendo os outros coleguinhas, né? E já vai vendo que, opa, não é assim não. Né? Porque o grupo em si é muito bacana, né? E a gente também tem visto, né? Nós estamos 32 anos no mercado, é muito tempo. Todas essas mudanças que você está dizendo, né? E aí cabe ao professor, dentro desses mesmos parâmetros que você colocou, né, dos professores serem bons, estarem do lado de bons profissionais, buscando conhecimento, para aí vão sabendo lidar com as situações, com as diferenças, com a evolução. Né? Então, por exemplo, você vai nos ver sempre aqui em São Paulo, que tiver um congresso, uma coisa que a gente incentiva isso desde sempre. Então, são 13 anos de congresso de natação infantil, os 13 anos a gente vem não é com pouca gente não, vem a equipe toda, vem... Estamos com 18 pessoas aí. 18 pessoas aqui, estagiários tem 5. Então, a gente incentiva, a gente ajuda e tal, todo mundo participa, então cria aquela filosofia. Então lá dentro, lá em Araxá, isso é muito importante. Né? Então uns vão aprendendo com os outros, os mais velhos de hoje, né, eram os estagiários de anos atrás, e a vida vai tocando e sempre assim, focando os bons, focando as evoluções, profissionais excelentes que estão aqui. Ontem as nossas professoras lá, todas muito satisfeitas, das pessoas, né, trazendo muito conhecimento. Então, tudo isso da evolução que o Jonas colocou, muito importante, né? Eu achei também, só voltando um pouquinho, né, na sua fala aí, foi uma coincidência muito grande, porque eu estou desde o começo, mas o Jonas está há 4 anos conosco, né? A gente ontem chegando lá no centro de convenções, né? Com quem que eu me deparo? Com o William Urize. Eu falei, pô, William e tal, não sei o que, esse aqui é o Jonas, meu filho está aqui e tal, né? Aí ele falou, nossa, eu sempre cito lá o Senhor dos Anéis, as coisas que a gente fez. Eu já levei o William lá em Araxá, o Alberto também já foi lá. Então, agora hoje estou vendo o Alberto aqui. Então, realmente, assim, pessoas boas, pessoas de gabarito, pessoas de primeira grandeza. Então, muito bacana estar aqui compartilhando tudo isso. E voltando um pouquinho na sua fala, né? A criança ela aprende por imitação. Ela tem crianças menores, o neurônio espelho. Então, a importância de ter outra criança nessa turma para ela ter esse aprendizado. Crianças de 3 até 3 anos vivem a fase egocêntrica. E para ela sair dessa fase egocêntrica, ela precisa de estímulo. Aí dos pais, do professor, da aula. Então eu preciso colocar essas regras nessa criança, senão ela vai crescer um adulto ali um pouco... não empático, né? Muito egoísta. A gente vê vários adultos assim bem egoístas por crianças que não passaram dessa fase egocêntrica, não tiveram esse estímulo. Então é importante ela saber o que é dela, o que é do outro, o que é nosso. E é através desse convívio social que a criança vai aprendendo isso. Então, na hora que você coloca o limite numa criança, ela aprende que ela não pode ir até lá. Então, ela não precisa chegar até lá, porque ela já viu no outro que não pode. Exato. Então, a importância desse trabalho em grupo. E além da academia, ela dá um plus ainda, que ela tem outras atividades. E ela consegue migrar para outras atividades. Até 6 anos, a parte motora do cérebro está aberta, a importância da criança ter vários estímulos motores e não centrar numa coisa só. Então eu brinco, até os 6 anos, quanto mais movimentos a criança tiver,
melhor vai ser pro restante da vida. Quer dizer que depois dos 6 anos ela não vai ter aprendizado? Vai, mas de uma forma mais difícil, que nem a linguagem até 12 anos. Sim. Se eu for aprender japonês hoje, eu vou ter muito mais dificuldade que uma criança. Por exemplo, eu, quando era pequeno, eu não pulava corda, porque eu tinha vergonha, essa coisa que era de menina. Hoje, se eu pulo corda, é um movimento robotizado. E ele nunca vai ser harmônico de uma pessoa que teve esse estímulo até 6 anos. Então, a academia propicia isso. Ele vai sair de uma atividade de natação, ele vai para uma outra atividade. Às vezes tem lutas, às vezes tem um balé para... Então, tem várias atividades dentro de uma academia que a criança vai conseguindo passar. E clientes fiéis, já é provado em estudo que ele começa a migrar para outras atividades, né? Vocês que já estão há mais de 30 anos sabem que tem um cliente que começa ali na natação, depois vai para musculação, depois vai para o pilates e vai migrando porque ele tem a confiança no local. Muito legal, bacana demais. Renato, você comentou uma coisa muito interessante que com toda a experiência, né, que você tem, as crianças que você via de 3 anos a 15 anos atrás eram uma, né? Há 10 anos atrás eram outras, e agora estão chegando outras crianças. Né, que a gente vê que realmente a geração de crianças mudou. Então, ontem até foi muito comentado lá no S4 sobre essa era digital que as crianças estão nascendo, né? Que é a era do físico com o digital. Porque, igual você comentou mesmo, né? Realmente o mundo mudou bem na nossa vez, e agora as crianças elas estão chegando já com uma vivência com esse mundo digital desde muito pequenas, né? Desde muito pequenas elas já têm acesso ali, às vezes, ao celular do pai ou a um tablet, e aí já têm acesso a diversos conteúdos na internet, músicas infantis com clipes de animação e tudo mais, ou seja, elas já nascem com acesso a esse mundo. E você considera que as academias de natação infantil e também os profissionais de natação infantil, personal aquático, enfim, qualquer ambiente que trabalhe com isso, elas têm que se preparar para essas crianças que estão chegando já nessa era digital, né? Ou seja, crianças diferentes? Eu brinco, por exemplo, que a nossa geração, a gente é imigrante digital. A gente não nasceu nesse mundo digital. Eles são nativos digitais. Então, imagine uma pessoa que nasceu naquela cidade ou naquele país, ela tem uma vivência diferente daquela pessoa que vem morar depois. É uma vivência de costumes, de pensamento, de atitudes completamente diferente. Então, a criança já pensa diferente da gente, ela já age diferente da gente. Eu tive uma vez uma criança que se trancou ali no banheiro, aquele famoso box, o pai estava lá, em vez de ele gritar para o pai, mandou mensagem no celular. Porque o pensamento dele é diferente. Então, uma vez eu fui para o Japão, eu fui num restaurante, e aí era um restaurante bem local, o cardápio todo em japonês, então não tinha nada em inglês, e a gente pediu um prato que era grande. E lá eles são muito honestos, né? Eles têm aquelas coisas de... E aí, quando a gente pediu o prato, o garçom falou, não, mas é muita coisa para vocês. Aí a gente falou, não, mas a gente quer experimentar, não tem problema. Só que o inglês dele era um pouco dificultado, o nosso inglês também era um pouco dificultado, e não tinha aquela comunicação. E aí ele não, ele falava, a gente falava e não tinha comunicação. Ele foi chamar um cozinheiro para vir para explicar pra gente que era muita comida. Vou trazer a travessa para você ver. É desse tamanho, você vai comer. Só que o problema é que o rapaz que ele trouxe era gago. Aí ele começou a ficar nervoso, e aí o pessoal das mesas do lado dando risada. E aí depois ele conseguiu entender que mesmo que era muita comida, a gente ia comer aquilo que a gente queria experimentar. Que a gente queria variar, comer de tudo, né? Que era um monte de mini pratos ali. E aí, quando eu chego no Brasil, que eu comento com a minha enteada, né? Falo, a gente teve dificuldade. Eu falo, mas por que você não pegou o Google Tradutor? E escreveu e falou para ele em japonês. Ela já estava com esse pensamento. Porque o jeito de pensar deles é diferente do nosso. A gente age, não, eu tento no inglês, eu tento na mímica, eu tento não sei o quê. Eu falo, eu aponto, mas a gente não tem esse pensamento pro lado digital, porque a gente é imigrante digital. O primeiro pensamento não é resolver com a tecnologia. Eles já não. Eles já têm um pensamento muito diferente. A gente tem uma pesquisa pela Web Shepherds que falam que o primeiro semestre de 2020 teve um crescimento de 61% nas transações que integravam tanto o físico quanto o digital. Então, a importância de você vivenciar esses dois mundos. E os clientes estão querendo essa vivência em dois mundos. Então, como a gente integrar isso na natação? Pode ser um aplicativo, pode ser a amostragem de um vídeo na aula, pode ser trazer algum personagem que eles vivem ali do mundo digital deles para dentro da piscina.
Então a gente tem que ter esse caminhar aí. Então eu tenho que trazer esse mundo digital para dentro da piscina porque é o mundo deles. Eu tenho que me conectar. Eu, por exemplo, um público que eu tenho muito grande de personal são adolescentes. Porque a gente já tem uma pesquisa que fala que quando sai da iniciação para o aperfeiçoamento, a gente perde 70% desses alunos. Então, a gente tinha 45 mil alunos e chega depois no aperfeiçoamento 13 mil. Então, são 32 mil alunos que a gente perde nessa transição porque a gente não chega na conexão desse mundo com essa criança. Eu, por exemplo, na minha aula com um adolescente, eu peço para eles escolherem a playlist da aula. Mas fala, mas eles nada, Legal. eles nem ouvem. Mas eles se sentem integrantes, porque eles estão formando a personalidade e eles querem se conectar com outras pessoas. Então, você falar da música dele, fala, nossa, eu gosto dessa música, não sei o quê. Então, eles se conectam e eles querem mostrar para os outros amigos as músicas que eles gostam. Então, a minha aula, cada dia um aluno escolhe a playlist. Mas eles nem ouvem a playlist, mas para eles é importante. Claro. Então, você se conectar a esse mundo deles. Você fazer ali uma competição virtual, eles não precisam estar no mesmo horário. Mas você cria ali através do aplicativo, vamos ver quem vai nadar mais esse mês. Então, esse dia um nadou, outro nadou, e você está fazendo uma competição virtual ali que eles acompanham pelo aplicativo. Você faz umas gamificações pelo aplicativo, existem vários aplicativos já de natação, né, pelo mundo aí, que dá para a gente trazer para o mundo aquático. Eu, por exemplo, eu tenho um hábito, isso sempre tive no clube onde eu trabalhei, eu sentava as crianças, bem tradicional, no banco sueco, fazia a chamada dessas crianças, e eu tinha um tablet. A hora que eu pegava o tablet, o olho das crianças brilhava. Tio, o que a gente vai jogar hoje? O que a gente vai jogar? O que você tem aí? Que jogo você tem aí? Que jogo sei o quê? Eles já chegavam, eu já me conectei com eles. Eu tô no mundo deles. Eu falava, hoje no começo da aula, a gente vai aprender, sei lá, virada olímpica. Aí eu mostrava o vídeo da virada olímpica. Falava, isso é o que a gente vai fazer agora no começo da aula. Isso já é o digital, né? Isso já é o digital. Então, muita gente fala, preciso trazer uma coisa mirabolante. Não, uma coisa simples. Exato. Então, eu mostrava, porque fora da água o nível de atenção é maior, o começo da água o nível de atenção é maior, eu não estou concorrendo com a água, com o mergulho, de uma criança brincar com a outra, então eu mostrava para eles, e depois a gente fazia o aquecimento e era aquilo. Eles sabiam que depois que eles tinham aquele aprendizado, eu ia para a parte lúdica. Então, minha aula era sempre nessa... Então, era a parte ali que a gente tinha aquela conexão, quebra do gelo, a gente ia para o aquecimento e depois a parte principal da aula era bem tecnicista, bem mecanicista, que eu dava técnica, e depois eu ia para o lúdico. E as crianças começavam a dar bronca no outro quando não prestava atenção. Porque falavam, presta atenção, senão a gente não vai brincar hoje. Eles sabiam, se eles não aprendessem a virada olímpica, eles não iam ter a parte da brincadeira. Aí a parte do lúdico, ou era enfatizar o que eles aprenderam naquela aula, ou resgatar alguma coisa da aula anterior, ou passar alguma vivência do que eles vão aprender na próxima aula. Então, essa conexão, ou com a aula anterior, ou com a próxima aula, nesse momento lúdico. Então, eu tinha também a parte principal da brincadeira. E a criança vivenciava, então eu vivenciava o mundo também dos jogos, da brincadeira, do faz de conta, da imaginação, que é esse mundo da criança, que é o físico. Aí eu falava, mas a criança prefere o digital? Não, tem um estudo, teve uma diretora, vou até fazer um podcast, está agendado com ela, que ela fez um estudo, não com os pais, com as crianças. Se as crianças preferiam as brincadeiras tradicionais ou o mundo digital. As próprias crianças falaram que elas preferiam as brincadeiras tradicionais, só que elas queriam brincar com os pais, com os amigos, e muitas vezes elas não tinham esses pais, esses amigos para brincar, por isso que elas ficavam no eletrônico. Então, muitas vezes o eletrônico é falta de opção dessa criança, porque não foi dada essa opção. Na nossa época a gente podia ir para a rua, a gente podia brincar, a gente tinha mais espaço, hoje as crianças estão vivendo em apartamento, cada vez locais mais fechados, a criança chega no restaurante, a primeira coisa que a gente faz é dar um celular para essa criança, verdade. porque a gente tem vergonha que ela vai se movimentar, que ela vai fazer barulho, mas ela é criança. Ela tá ali para isso, né? Criança se movimenta 16 horas por dia. Então, os pilares ali da criança, ela tem que criar, ela tem que mover e ela tem que jogar. O criar é com a mente que ela está fazendo essa conexão. O mover, ela está conhecendo o corpo. E o jogar é o social ali que ela está conhecendo os limites dela. Então, a importância, se a gente falar, a criança ela brinca 16 horas por dia, não é exagero. E você nunca vai ver uma criança falar, eu não aguento mais brincar, estou cansado de brincar. Mas ela vai falar, eu não aguento mais a natação. Na hora que você traz essa brincadeira, ela nunca vai falar, não quero natação, eu estou cansado de natação. Porque para ela está brincando. Várias vezes as crianças falam, tio, hoje a gente não vai fazer aula? Hoje é só brincadeira? É lúdico, né? Legal. E é lúdico. E assim, o que eu achei interessante da sua fala, né? Foi muito que nada mais é do que o mundo digital, e é o digital, né? Que são as crianças que nasceram nessa época.
a gente trabalhar também com essa parte um pouco mais tecnológica e tal, é uma maneira de se conectar com elas, né? Igual você falou, com um tablet no começo da aula já se conectou com elas, o resto é o que você já iria fazer antes. Então, eu acho que isso é importante, porque ontem houve essa discussão lá nas palestras, né? Qual que é o limite, né? Mas as crianças já não estão tendo muito tempo de tela, as crianças já não estão muito já nesse mundo digital. Quando elas vão para a natação, por exemplo, elas não têm que ter um momento só físico e tal, mas não é em relação a você deixar ela com mais tempo de tela, é você se conectar com ela. Porque, que nem você falou, ela já nasceu nesse mundo, né? Não adianta a gente ir contra isso. A gente tem que, pelo contrário, né? Se conectar com elas para depois fluir muito melhor a tudo que a gente quiser fazer, né? Bacana. E, assim, né? Eu acho que falando em maneiras de se conectar com as crianças, lá na Mergulho, há muito tempo, acho que fazem mais de 10 anos, né? Bem mais. A gente acredita muito no storytelling, né? Nessa contação de histórias, que a gente acha que realmente é uma maneira de se conectar com as crianças, é uma maneira que aguça a criatividade das crianças, aguça a cooperação entre elas, né? E também, assim, acho que a gente aumenta aquele sentimento de pertencimento, de fazer realmente o propósito, aquela missão da contação de histórias, né? A gente acredita muito nisso. E dentro de uma aula de natação, a gente realmente, por todos esses anos de experiência que a gente faz isso, a gente sabe que gera uma experiência muito mais imersiva para as crianças. E conversando com você, né, pela sua trajetória, você também fala que acredita muito na aula historiada, já dá cursos, né, faz treinamentos com outros professores, né? Queria saber, né, o que você acha, né, de realmente quanto que muda a experiência de uma criança, dentro da aula de natação, ter essa contação de história, ter essa imersão, né, dentro de uma aula de natação infantil. Eu estou um pouquinho à frente de vocês, que eu estou há 16 anos com essa aula historiada. Então, foi quando eu comecei como estagiário, a gente já começou esse projeto de aula historiada. Foi quando eu trabalhava com o William e o Alberto, né, num clube tradicional aqui em São Paulo. A gente tinha como coordenador Andréa Zani, que hoje está na MGB, tão fantástica ali. E a gente tinha uma problemática, que como era um clube, as crianças não pagavam matrícula para ingressarem. Então, quando chegava ali em novembro, as crianças paravam de ir. Então, dezembro, janeiro, e dependendo do carnaval, ou fevereiro ou março. Então, eram 3 meses ali ociosos. E aí, o mês de julho também, uma casa do frio. Então, praticamente, eram 4, 5 meses que os professores ficavam sem fazer nada. Então, eu lembro, assim, tenho lembranças que a gente ficava jogando polo entre a gente, porque não tinha criança. E um dia, tanto o William, o Alberto, a Andréia colocou um desafio para os profissionais. Falaram, vocês têm que fazer alguma coisa para reter esses alunos aqui nas férias. Para engajar mais. Porque senão não tem como a empresa sobreviver, não tem vida, né? E aí aí tinha o Jefferson Fiore, que também hoje palestra sobre aula historiada, tinha o Leonardo Andrade, a Sheila Carvalho, puta, eu vou esquecer de algum profissional, mas a gente se uniu e a gente começou a ter ideias. E uma das ideias foi a aula historiada. Então, a gente contar um pedaço da história numa aula, depois na outra aula conta outro pedaço, e a criança ela quer retornar para saber a continuação dessa história. A primeiro que a gente criou foi um pirata. Então, a criança chegava e ela primeiro tinha que achar o mapa do tesouro, depois que ela achava o mapa do tesouro, ela tinha que achar o tesouro. E quando a gente apresentou esse projeto para a Andréia, para o William, para o Alberto, eles acharam meio estranho, porque o nosso projeto era 1 mês de aula. A gente ficava 1 mês contando essa história. Aí eu falei, não, a gente nunca fez, vocês vão chegar fantasiados, o que os pais vão achar? É muito, muito, muito pesado. Vamos tentar 1 semana e ver como vai ser a resposta? E a gente fez o projeto, fez 1 semana e a gente foi para a prática. Aí a gente começou a fazer atividade, as crianças adoraram. Acabou a primeira semana, a coordenadora Andréa chegou, ela falou, não, foi um sucesso, aqui vocês têm mais 1 semana. Fomos para a segunda semana. Acabou a segunda, não, tá muito bom, vai para a terceira. Quando chegou na terceira, a gente não tinha mais história, porque a gente montou para 1 semana. A gente não tinha montado para 1 mês. E que a criatividade, eu que estudo criatividade, eu sei, quando você precisa da criatividade, a criatividade não vem. Você tem na hora do ócio ali. Na hora do ócio. Na hora da pressão, você não vai vir. Aí começou Salva Vidas, ajuda a gente, pai ajuda a gente, os próprios alunos criando a história.
porque eles perceberam que a gente pedia ajuda para eles. Acabava ali o período, a gente se juntava e era uma roda ali para a gente criar história. Foi uma comoção. Bacana. Aí aquilo deu certo e depois a gente começou todo final de ano fazer essa atividade. Já são, acho que 15 edições de aulas historiadas dentro desse clube, então eu não trabalho hoje lá, mas isso acontece. E é até um orgulho ver que isso deu resultado, né? Então essa retenção aumentou. E cada ano era uma história diferente. A gente teve Perdido na Selva, teve história do Mário, teve história do Minhas, teve Madagascar. Então, o que está sendo vivenciado naquele ano é a história. E é engraçado que a criança começa o ano já perguntando o que vai ser no final do ano. Tio, o que é a história desse ano? E a gente já vai dando pequenos spoilers, né? Então, trazendo um pedacinho da história no começo, as crianças vão ficando doidas para saber o que elas vão fazer no final. E esse mundo aí de história, ele é muito poderoso para conectar a criança, né? Ela ajuda a criar esse ambiente acolhedor. Esse lúdico traz esse momento de conexão com essa criança. Então, a criança se sente à vontade de se expressar, de compartilhar ideias, de desenvolver e, principalmente, estimular a criatividade. Porque quando a gente pega uma criança pequena, ela é muito criativa. Só que a gente começa a poldar essa criança. Tô ali, né? E aí, quando a gente chega na fase adulta, todas as empresas pedem que o profissional tem que ser criativo. Mas eu aprendi a não ser criativo, agora eu tenho que ser criativo. A vida inteira a gente encaixota as crianças e depois pede para elas sair de fora da caixa, né? Então, se a gente pegar uma das maiores habilidades aí de qualquer profissional, qualquer RH que procura, uma delas é a criatividade. Sim. O profissional criativo é o que se destaca no mercado. Se você pegar esse mundo cada vez mais tecnológico, com inteligências artificiais, tudo que for repetitivo, ele vai ser feito pela máquina, né? Então, acho que uma das principais habilidades vai ser a criatividade no presente já e no futuro cada vez mais. E a gente ensinar essa criança a fazer esses jogos lúdicos, né? E utilizar também esse brincar. Porque o brincar, ele é o 7º dos 10 princípios da declaração pela ONU. A ONU declara que a criança tem o direito a brincar. Assim como ela tem direito à educação, alimentação, moradia. Porque é importante, é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, social e intelectual dessa criança. Então, a criança tem que brincar. E através dessa aula historiada, a gente está brincando com ela está se desenvolvendo, ela está tendo esse contato com o mundo físico, com o mundo social, ela vai compreendendo como funcionam as coisas. Então, se a gente falar nesse mundo que a criança vive hoje, são vários contextos. A gente gosta muito de apontar o dedo, falar muito a culpa dos pais. Mas não é um contexto, né? As crianças, elas não têm mais espaço, elas ficam em ambientes fechados, elas têm uma agenda lotada, né? Sai daqui, vai para lá, vai para lá, vai para cá. É incrível. Os pais têm um tempo menor para ficar com essa criança, às vezes a mãe também está trabalhando. A violência está cada vez maior, então a gente não consegue deixar essas crianças na rua. A gente tem essa tecnologia que também vem aí para competir com a gente, às vezes é cômodo deixar essa criança. Então, não é só culpa dos pais, é um contexto, né? E às vezes, aquele brincar que era às vezes em casa, naquele tempo ocioso, a criança não tem mais esse tempo ocioso. E esse momento de brincar, de desenvolvimento dessa criança, às vezes é dentro da piscina. Legal. A gente acredita muito nisso também, né? Que fizemos desafios lá, né, pai? Já do Senhor dos Anéis, começou do Shrek, do... A gente não se conhecia, né? A gente não se conhecia, vocês estavam fazendo um trabalho desse aqui, a gente fazia lá também. Começamos lá com o Senhor dos Anéis, Shrek, Homem-Aranha, Os Incríveis, aquele Divertidamente, fantástico, né? Então a gente fazia muitas ações voltadas para o filme do momento lá, igualzinho você está falando. Depois, num certo momento, 4 anos atrás, quando o Jonas chegou, precisamos ter o nosso próprio super-herói. A nossa própria história, né? Já está bom, tanto que a gente se ancorou, né, nas histórias da Disney, etc., né, para criarmos a nossa. Né? E aí tudo começou, né, vamos dizer, com nossa própria criação, com a nossa própria trajetória, né? Então, bastante similar, só que nós estamos a 600 quilômetros daqui, naquela época nem tinha essa facilidade de comunicação, né? E a gente estava fazendo um trabalho semelhante, bacana. E eu vou fazer um gancho ao que você está falando. Primeiro, que foi a herança do William e do Alberto, que foram lá, que foram meus profissionais, eu aprendi. Outro profissional é o Maurício Duran, que ele também foi meu profissional na faculdade junto com o Alberto e com o William. Quem não conhece Maurício Duran tem que procurar. Ele foi um dos precursores aí da aula historiada, ele falava muito. Para você ter uma ideia, ele fez um mestrado na
Não é. Aqui em Campinas, Faculdade Pública de Campinas, então, a menteada até estuda lá, esqueci o nome. Mas o mestrado dele, ele começou assim, era uma vez. E ele contou de Campinas, a Unicamp? A Unicamp, isso. Ele começou a história dele escrevendo Era Uma Vez no mestrado. Ele já quebrou essa barreira e ele conta uma história e ele conseguiu esse mestrado, essa titulação, contando história no mestrado, na dissertação dele. E você falando um pouquinho, eu queria pegar um gancho, porque às vezes você fala, eu trazia a Disney, eu trazia aqui. A gente tem que tomar um cuidado, porque tem royalties, né? Porque são produtos. A gente já teve isso lá no clube, que eu comentei que funciona, que uma vez a gente fez o Madagascar e um dos associados eram representantes da empresa aqui, e ele foi conversar com a coordenadora e falou, vocês têm que tirar isso aqui, senão vocês vão ter que pagar royalties pra gente. E a gente teve que mudar a história no meio. Era Madagascar e a gente mudou, porque um dos associados era da empresa, foi coincidência, e a gente não podia usar o nome do Madagascar. E aí tem um outro fator, com experiência em aula historiada, eu não gosto de usar personagem pronto. Por quê? Porque a criança é muito fiel ao personagem. Então, por exemplo, o Homem-Aranha, se eu falar que o Homem-Aranha voa, a criança vai falar, não, tio, o Homem-Aranha não voa. E ela não vai fazer aula, ela vai travar, porque ela é fiel ao personagem. E às vezes tem detalhes desse personagem que eu, como adulto, não sei. Porque eu não assisti 200 vezes que nem a criança assistiu aquele desenho. E às vezes tem detalhes que eu não sei. E eu faço alguma coisa ali, acabou minha aula. Porque o personagem não faz aquilo, a criança vai ficar emburrada porque o professor falou que então a criação é delicado, né? A criação que nem vocês fizeram de um personagem novo é muito importante, porque aí na imaginação da criança tudo pode, que nem no que eu falei do pirata. Se eu falar que o pirata voa, o pirata voa. Se eu falar que o pirata tem magia, o pirata tem magia. Mas se eu falar que o Homem-Aranha voa, o Homem-Aranha não voa. Que o Homem-Aranha tem magia, o Homem-Aranha não tem magia, tio. Você tá doido? E aí a gente tem que se adaptar à característica dessa criança. Então, se a gente pegar uma criança de 3 a 6 anos, elas têm essas atitudes mais egocêntricas. Então, ela não vai conseguir obedecer tanto as regras. E eu vou ter que colocar regras mais simples durante essa aula historiada. Então, ela vai compreender as regras, mas ela não vai seguir as regras. E, às vezes, eu vou deixar essas regras passar. E ela está cercada pelo mundo da fantasia. Então, usar o faz de conta, a imaginação. Só que, às vezes, ela tem medo do personagem. Às vezes, eu tenho que também me preocupar com isso. Às vezes, eu chegar fantasiado com alguma coisa, essa criança pode ter um medo. Então, eu tenho que adaptar as atividades para essa faixa etária. Se eu vou fazer uma aula historiada com 7 a 12 anos, essa criança já gosta de sociabilização. Até 10 anos, menina para um lado, menino para o outro. Depois, você já consegue mesclar. Aí, elas seguem regras e você tem que ser justo. Porque se uma criança faz coisa errada e você não vai lá e dá o feedback negativo, todas as crianças vão começar a fazer errado. E ela espera ou ela vai perder a confiança em você. Você perde a conexão com essa criança. É um desafio, hein? É um desafio. Então, a necessidade também de motivar o intelecto. A criança de 7 a 12 anos gosta da parte de matemática, de português. Ela gosta de participar da confecção do jogo. Então, você está fazendo a história, ela quer... Ô tio, se o jogo acontecesse isso, se o pirata acontecesse isso... Então, é importante isso. Então, você adequar também a sua história conforme o perfil do seu cliente e da sua criança que está lá. Legal. E tem um dado muito interessante aqui no Brasil, que nós temos, é um dado de 2018, que são 26 milhões de crianças até 9, 10 anos aqui no Brasil. E dessas 26 milhões de crianças, 90% gostam de conteúdo com aventura e 82% gostam de super-heróis. Então, realmente, a gente tratar desses assuntos... que as crianças elas se identificam tanto, né, com certeza aumenta o engajamento e o sentimento de pertencimento das crianças naquela aula, com aqueles professores, com aquela escola, com aquela situação, com aqueles amigos. Né? Então, por isso, né, com certeza dá muito certo. Né? E a gente está chegando ao tempo aí quase, né, do fim do podcast, passou voando, né? Mas eu queria ainda fazer uma última pergunta que eu acho que é bem interessante, que a gente também já trabalha há um tempo assim. Eu tenho certeza que diversas academias e profissionais também o fazem, né? Que eu acho que é muito importante. Eu queria saber de você, Renato, qual você acha que é a importância de abordar temas transversais, né? Ou seja, temas educativos que realmente são importantes e relevantes para as crianças, que não tenham necessariamente a ver com a parte aquática, né, com o mundo aquático. Então, a gente trabalhar a educação mesmo, né, com as crianças na aula de natação, que é uma oportunidade que a gente tem, e que não necessariamente tem a ver com o tema aquático. Que aí eu ia além da natação, né? Então, como eu falei, primeiro que você se conecta com essa criança, então ela trazer uma coisa do mundo que ela conhece lá fora para dentro da piscina,
você cria essa conexão, então uma coisa que ela aprendeu na escola ou uma coisa que ela aprendeu em casa, isso cria essa conexão com essa criança que é importante. E, além disso, você não está só ensinando a natação, você está formando o cidadão. Então, você trazer isso para dentro da piscina é muito importante. Só que aí ele não pode sobressair ao seu principal objetivo, que é a natação, que é a técnica da natação e a técnica de sobrevivência aquática, que às vezes... Eu já tive amigo meu que às vezes falou que foi para academia, ele ficou ali 10 minutos aprendendo escovação de dente, aula que é bom de natação, nada. Se eu quisesse que ele aprendesse a escovar os dentes, eu levava um dentista. Eu já tive amigos meus que trabalharam comigo, que tinham filhos em academias aí pelo Brasil, comentando. Então, eu preciso trazer. Mas, às vezes, trazer coisa do cotidiano. Mesmo assim, a pandemia. Quem conversou com as crianças sobre a pandemia, sobre o impacto da pandemia, né? Então, 51% das crianças estavam comendo mal durante a pandemia, 72% estavam sedentárias durante a pandemia, 52% tinham problema com sono. Então, conscientizar essas crianças também, então, você trazer, às vezes, o mundo que está acontecendo lá fora e trazer para dentro da piscina, né? Então, ter esse contato e formar esse cidadão para ele ter atitude, para ele ter proatividade, para ele ter resolução de problema. Então, não é só a aula de natação. Quando eu tinha reuniões com os pais, eu tinha avaliação social, cognitiva e emocional dessa criança, além do motor. Porque eu conversava com o pai, como que ele é? Ele gosta de elogio? Ele precisa do elogio? Ele toma iniciativa? Quando ele não está fazendo uma atividade que ele não gosta, ele tem iniciativa para falar, professor, mas eu não gosto dessa atividade. Uma vez eu tinha um aluno que ele não gostava de natação. E eu percebi isso nele. Aí chegou um dia que ele falou, hoje eu não quero fazer aula. Ah, tudo bem, Thiago, fica aqui do meu lado, você vai ficar. Aí quando acabou a aula, eu fui falar para mim, hoje o Thiago falou que não gostava da aula. Nossa, professor, desculpa. Eu falei, não, eu estava treinando isso com ele, eu queria que ele chegasse a isso. Porque ele tem que, não é tudo na vida que ele não vai gostar. Depois eu expliquei para ele a importância da natação, porque ele tinha que estar fazendo, e agora ele está fazendo. Agora ele entende, ele não vai ficar mais se rebelar contra mim. Porque ele entendeu a importância da natação, mas para isso precisava vir dele. Eu não gosto de natação, professor, minha mãe me obriga a vir para natação. E aí eu falei, não, mas Thiago, se eu deixar você aqui fora, as outras crianças vão reclamar. Imagina as 12 crianças aqui fora, não vai ter aula. Eu preciso que você entra. E outra coisa, vamos aprender, quanto mais rápido você aprender, mais rápido você vai poder sair da natação. Então, vamos, eu te ajudo, você me ajuda. Eu sei que é chato, mas se eu estiver te dando bronca, vai ser chato pra você, vai ser chato pra mim. Aí, nossa, é verdade, então vamos. Aí fluiu. Mas a importância de ele ter essa personalidade, ter essa atitude, de chegar e confrontar o professor. Falar, professor, mas eu não gosto de natação. É verdade. Então, você tem que sim levar esses ambientes e formar esse cidadão, né? Também é o papel do professor. É a missão, né, que a gente tem. É isso aí. Então, estamos chegando ao fim, né, Renato? Queria te agradecer bastante aí por essa parceria, né? Agradecer os parceiros novamente, o Edu Lopes Podcast, a Mergulho Sport Center, Academia Viva Água, Tubagol, CPN Academia e a plataforma de ensino online Educar, né? Obrigado também ao Mauro, né, por estar aqui com a gente. Prazer estar aqui, te conhecendo também, viu, Renato? Obrigadão. É sempre muito bom para a gente, por mais longa que seja a nossa jornada na natação, né? Tá conhecendo pessoas novas, pessoas bacanas. É um prazer estar aqui te conhecendo pessoalmente. A gente se viu ontem lá no congresso, né? E muito bacana que seja assim, todo esse bate-papo, uma inspiração para vários e vários professores, os iniciantes, os intermediários também, os de mais experiência, que o que a gente colocou aqui, se for pensar bem, né, insere todos os professores que estão cotidianamente com essas crianças, com esse baita desafio lindo, né, porque está ali na formação das crianças. Então, tudo que falamos aqui, essa experiência que você colocou, e pode ser acessado também de outras tantas maneiras na sua plataforma, né? Dessa missão bacana que esses profissionais escolheram para as suas vidas. Né? Tá ali do lado das crianças, sempre de 3 anos, né, Renato? Não importa quanto tempo, sempre de 3 anos. Mas muito obrigado, valeu muito a pena. Obrigadão, obrigado pelo convite, obrigado por confiar nesse projeto. Para quem não segue ali pelo YouTube, tanto o canal da Natação Criativa, quanto ali da Mergulho, né? Mergulho Cast. Mergulho Cast. Então, convido vocês e até o próximo episódio aí. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado.